Lição número 70 do livro de exercícios de um curso em milagres. Comentários de Ken Wapnick. A minha salvação vem de mim. Essa é uma lição importante da qual fazemos várias citações. A razão para sua importância repousa em sua afirmação explícita de que o problema da culpa está em nossas mentes. Em outras palavras, a causa da nossa angústia está dentro de nós, assim como seu desfazer. Elas não estão e não podem ser encontradas em nada externo. Citação. Toda tentação nada mais é do que uma forma da tentação básica de não acreditares na ideia para o dia de hoje. Comentário. Esse é o propósito de todos os relacionamentos especiais que proclamam: minha salvação vem de você. Seja quem ou o que essa pessoa, substância ou atividade especial pareça ser. O que me faz feliz não vem da escolha da minha mente, mas do que é externo a ela. A verdade, é claro, é que a salvação só pode vir da minha mente, uma vez que a escravidão vem apenas da minha mente também. Citação. A salvação parece vir de qualquer lugar, exceto de ti. Assim também acontece com a fonte da culpa. Comentário. O que é atraente sobre o livro de exercícios é que a maior parte do tempo você não tem as discussões complicadas encontradas no texto. As afirmações são tão claras que vão deixá-lo aturdido conforme seus olhos passarem por elas. Se você tiver feito o livro de exercícios no passado e o estiver lendo outra vez, ficará surpreso com o quanto não se lembrava ou até mesmo não percebeu na primeira vez. A afirmação acima é um exemplo de tal simplicidade. Citação. Tu não vês nem a culpa, nem a salvação, como estando em sua própria mente e em nenhum outro lugar. Quando reconheceres que toda culpa é apenas uma inversão da tua mente, também reconhecerás que a culpa e a salvação têm que estar no mesmo lugar. Ao compreenderes isso, tu és salvo. Comentário. O propósito do sistema de pensamento do ego é manter o problema distante da resposta. O ego faz a culpa como uma defesa contra a salvação. A aceitação da expiação que está em nossas mentes certas. Ele nos diz para pegarmos o problema da culpa e projetá-lo em outra pessoa. Nosso problema agora se tornou a culpa de outra pessoa, não a nossa própria. Portanto, passamos o resto de nossas vidas como indivíduos e como uma sociedade tentando resolver o problema de culpa da mente que é percebida fora de nós. Nós tentamos aliviar a dor através do comportamento externo. No entanto, o tempo todo, o problema real, nossa escolha de sermos um indivíduo especial e culpado, é enterrado, seguramente, pela estratégia defensiva do ego. Essa é a concha dupla de esquecimento, culpa e corpo, que já discutimos. Citação. O custo aparente de aceitar a ideia de hoje é o seguinte: significa que nada fora de ti pode salvar-te. Nada fora de ti pode dar-te paz. Comentário. Isso inclui o curso em milagres, seu autor e Deus. Não existe ninguém e nada lá fora que possa nos salvar. Da perspectiva do curso, isso significa o fim de todos os gurus na expressão popularizada dessa prática ocidental.
apenas o poder de escolha das nossas mentes. E isso não pode ser enfatizado com frequência suficiente. Pode nos trazer salvação e paz. Citação. Mas também significa que nada fora de ti pode ferir-te, perturbar a tua paz ou transtornar-te de modo algum. Comentário. Se um é verdadeiro, o outro também tem que ser, pois não há nada fora das nossas mentes. Ninguém fora de nós pode nos ajudar, porque não existe ninguém fora de nós. Nada fora de nós pode nos ferir, porque não existe nada fora de nós. Essa é outra forma de entender, entre aspas, a simplicidade da salvação. Citação. A ideia de hoje te coloca em controle do universo, onde é teu lugar devido ao que tu és. Esse não é um papel que possa ser aceito parcialmente, e com certeza estás começando a ver que aceitá-lo é a salvação. Comentário. Isso não está se referindo ao universo do céu, mas ao universo das nossas mentes e ao mundo. Estamos a cargo de tudo porque fomos nós que o escolhemos. O você a cargo desse universo, novamente, é o tomador de decisões. Ele escolheu estar no sonho, mas pode, tão facilmente quanto isso, escolher estar fora dele. Dizer que esse papel não pode ser parcialmente aceito significa que não podemos afirmar legitimamente, entre aspas, sim, eu posso ajudar a mim mesmo aqui, mas alguém tem que me ajudar ali. Ou, entre aspas, eu posso pedir a ajuda de Jesus para esse problema em particular, mas não para outros. O perdão funciona o tempo todo, ou então não funciona de forma alguma. Lembre-se de que esse é um curso de tudo ou nada. Citação. Porém, talvez não esteja claro para ti. Porque o reconhecimento da presença da culpa na tua própria mente acarreta o reconhecimento de que a salvação está lá também. Deus não teria posto o remédio para a doença onde ele não pudesse ter utilidade. Comentário. Como um breve volume do que discutimos em meu prefácio a esses volumes, deixe-me voltar ao tema da linguagem do curso em milagres. Se visto literalmente, a linha 3.3 estaria dizendo que Deus faz coisas, obviamente tornando real. Ele viu o erro do pecado e da doença e nos deu a resposta. As palavras de Jesus realmente dizem isso, como algumas vezes acontece no texto também. Para repetir um ponto muito importante, no entanto, essas palavras são metáforas. Deus não tem um plano em resposta à nossa separação. Nem Ele criou o Espírito Santo e colocou em nossas mentes. Além disso, nosso Criador não estabeleceu um plano elaborado de expiação através do qual seus filhos vão despertar do sonho. Jesus acabou de nos dizer que não existe nada lá fora que possa nos salvar. No entanto, ele diz aqui que Deus realmente nos salva. Se fosse assim, ele precisaria ser um ser dualista, externo a quem está salvando. Jesus usa essa linguagem dualista no curso em milagres porque é uma que podemos identificar. Uma forma reconfortante de falar, uma vez que é familiar para nós. Lembre-se da passagem que discutimos antes do elo à verdade. Sendo totalmente identificados como um ser separado, o estado de perfeita unicidade é desconhecido para nós.
assim como a linguagem, entre aspas, que fala dele. Portanto, Jesus utiliza, entre aspas, a moldura do ego, na qual expressa seus ensinamentos. O reflexo da não-dualidade é o que no final vai nos levar à não-dualidade. Voltemos agora à sentença que acabei de ler e continuamos. Deus não teria posto remédio para a doença onde ele não pudesse ter utilidade. Esse é o modo como tua mente tem funcionado, mas não a sua. A sua com letra maiúscula. Comentário em outras palavras. Nossas mentes separaram o problema da solução. Felizmente, entre aspas, Deus pensa de outra forma. A memória do seu amor nos capacita a trazermos o problema projetado da mente de volta à solução, na mente. Citação. Ele quer que sejas curado e por isso tem mantido a fonte da cura, onde a cura se faz necessária. Comentário para repetir: Deus não quer que você seja curado. Se ele o fizesse, estaria reconhecendo que você está doente. Se fosse assim, ele estaria tornando o erro real. Para dizer mais uma vez, esse é um conjunto reconfortante de símbolos que todos nós achamos tranquilizador. É importante entender que é por isso que um curso em milagres é escrito de forma dualista. A verdade não dualista é que Deus, por virtude da sua própria natureza, é a fonte sempre presente da cura. Sua memória em nossas mentes separadas e, portanto, doentes. Citação. Tu tens tentado fazer exatamente o oposto, fazendo todas as alternativas, por mais distorcidas e fantásticas que sejam, para separar a cura da doença para a qual ela se destinava, conservando assim a doença. Comentário. Nós já discutimos que o medo real do ego não é do amor de Deus, sobre o qual ele não sabe nada, mas do poder da mente de fazer a escolha certa. A habilidade do tomador de decisões de dizer: eu escolhi o ego de forma falsa, mas existe um princípio de verdade na minha mente que ainda está disponível para que eu escolha. Essa habilidade de corrigir a decisão equivocada é o medo do ego, o que supre a motivação de continuar com sua estratégia de tornar o Filho de Deus sem mente, dessa forma protegendo a si mesmo contra o ataque do poder do Filho de mudar sua mente. A solução, portanto, está em nossas mentes, porque essa é a fonte do problema, que não está no sistema de pensamento do ego em si mesmo, mas em nossa decisão de nos identificarmos com ele. Consequentemente, a decisão não repousa em mudarmos o sistema de pensamento do ego, a primeira concha de esquecimento. Sem falar na expressão material do sistema de pensamento do ego, a segunda concha de esquecimento. A solução está em mudarmos nossa mente sobre o sistema de pensamento do ego. Para citar novamente a linha maravilhosa, entre aspas, portanto, não busques mudar o mundo, mas escolhe mudar a tua mente sobre ele. Mudar nossas mentes é, portanto, aquilo sobre o que é o curso em milagres, como vemos de novo e de novo nessas lições. Essa meta do curso deveria ser bem evidente nesse momento, assim como o lugar do livro de exercícios em seu currículo.
Deixe-me ler a primeira sentença do parágrafo. Entre aspas, tu tens tentado fazer exatamente o oposto, fazendo todas as tentativas, por mais distorcidas e fantásticas que sejam, para separar a cura da doença, para a qual ela se destinava, conservando assim a doença. Comentário: é isso o que queremos, manter a doença do especialismo. O intrincado sistema de pensamento do ego e o mundo complexo que surgiu dele tem um único propósito: manter a doença de acreditarmos que somos especiais, autônomos e separados de Deus. Citação: o teu propósito era de assegurar que a cura não ocorresse. O propósito de Deus era o de assegurar que ocorresse. Comentário: lembre-se, o você de cujo propósito Jesus está falando é o tomador de decisões que gosta da ideia de estar por conta própria. Isso coloca o Filho em oposição direta a Deus, cuja vontade é a de que ele e seu Filho sejam um e nunca separados, como o próximo parágrafo reflete. Hoje praticamos o reconhecimento de que a vontade de Deus e não a nossa são, na realidade, a mesma nisso. Deus quer que sejamos curados e nós realmente não queremos ficar doentes, pois isso nos faz infelizes. Portanto, ao aceitarmos a ideia para o dia de hoje, estamos realmente de acordo com Deus. Ele não quer que fiquemos doentes, nós também não. Ele quer que sejamos curados e nós também. Comentário: Jesus tem que nos convencer que manter mágoas nos torna infelizes. Isso pode fazer todos os outros infelizes também. No entanto, a única motivação que vai funcionar é acabar com nossa miséria e dor. Não vamos estudar e praticar o curso em milagres porque Jesus diz que deveríamos, mas porque finalmente reconhecemos que tudo o que tentamos por conta própria falhou. Nós aceitamos finalmente que apenas a união com Jesus vai nos fazer felizes. Nossa decisão de estarmos com Ele, portanto, reflete a união da nossa vontade com a de Deus, refletindo a decisão de curar a separação. Citação: estamos prontos para 2 períodos de prática mais longos hoje, cada um dos quais deve durar de 10 a 15 minutos. Todavia, ainda deixaremos que tu decidas quando deverás empreendê-los. Seguiremos essa prática durante algumas lições e, mais uma vez, seria bom decidires com antecedência quando seria o momento adequado a ser reservado para cada período e aderir às tuas próprias decisões da forma mais exata possível. Comentário: mais uma vez, vemos Jesus nos pedindo para impormos alguma estrutura à nossa prática. Não é muito, com certeza, mas é um começo. Seu propósito aqui, como sempre, é nos encorajar a perseguir nosso treinamento de querermos pensar junto com Ele, para que possamos perdoar nossos egos e nos lembrar de Deus. Citação: dê início a esses períodos de prática repetindo a ideia para o dia de hoje e acrescentando uma declaração que signifique o teu reconhecimento de que a salvação não vem de nada fora de ti. Poderias formulá-la assim: a minha salvação vem de mim. Não pode vir de nenhum outro lugar. Em seguida, dedica alguns minutos com os olhos fechados
para rever alguns dos elementos externos nos quais tenhas buscado a salvação no passado. Em outras pessoas, em posses, em várias situações e eventos, e em autoconceitos que buscaste tornar reais. Reconhece que a salvação não está lá e dize a ti mesmo: a minha salvação não pode vir de nenhuma dessas coisas. A minha salvação vem de mim, e só de mim. Comentário. Esse é o propósito dos nossos relacionamentos especiais. A crença de que podemos ser ajudados e tornados felizes por outra coisa além de Deus. O propósito desse exercício é rever o quanto esse conceito tem sido importante em nossas vidas e o quanto tem sido doloroso. É isso que vai nos impedir, finalmente, a fazer a escolha que vai nos trazer ajuda e felicidade reais. Citação. Agora, mais uma vez, tentaremos alcançar a luz em ti, que é onde está a tua salvação. Não podes achá-la nas nuvens que cercam a luz, e é nelas que a tens buscado. Não está lá. Está depois das nuvens, na luz que está além. Lembra-te de que terás que atravessar as nuvens antes de poderes alcançar a luz. Comentário. O gráfico anteriormente mencionado vai nos servir muito bem aqui, ilustrando o processo de nos movermos além das nuvens para a luz, além das ilusões dos nossos relacionamentos especiais, para a verdade do perdão. Essas linhas fazem uma afirmação muito importante. Não podemos ir de onde pensamos estar diretamente para o céu. Precisamos primeiro atravessar as nuvens da ilusão. É por isso que Jesus ensina que a liberdade está em olharmos para o relacionamento especial de ódio. Precisamos olhar para nossos pensamentos perturbados, doentes, insanos e odiosos, antes de podermos ultrapassá-los, indo para o amor que está sob eles. A salvação não pode ser encontrada nas nuvens do mundo, mas apenas na luz da expiação que o ego tem mantido oculta, mas que nunca deixou de brilhar em nossas mentes. Citação. Mas lembra-te também que nunca achaste nessa configuração de nuvens imaginada por ti nada que perdurasse ou que quisesses. Comentário. Nós não acreditamos realmente nisso. Existe uma parte de nós que ainda acredita que existe esperança para algo aqui. Nós acreditamos que nosso especialismo ainda vai funcionar. Só temos que fazer isso melhor. Esse tipo de pensamento é o motivo pelo qual sentimos que o curso em milagres não nos ajuda. E então temos que ser lembrados, continuamente lembrados, como nada nesse mundo jamais satisfez e jamais satisfará nossa ânsia por amor e paz. Citação. Já que todas as ilusões de salvação falharam para ti, certamente não queres permanecer nas nuvens, inutilmente procurando ídolos, quando poderias, com tanta facilidade, caminhar até a luz real da salvação. Tenta ultrapassar as nuvens por quaisquer meios que te agradem. Se isso puder ajudar-te, pensa em mim segurando a tua mão e conduzindo-te. E eu te asseguro que essa não será nenhuma fantasia vã. Comentário. Esse é um dos muitos trechos no livro de exercícios onde Jesus fala de si mesmo.
Desnecessário dizer, essa é uma afirmação poderosa. Ele está dizendo, entre aspas, você faria muito melhor em atravessar as nuvens comigo. De fato, como Jesus deixa claro em outros trechos, entre aspas, você não pode atravessar as nuvens sem mim. É por isso que, por exemplo, ele diz que precisa tanto de você quanto você precisa dele. Uma referência ao que já vimos. Enquanto você acreditar que é um corpo individual, precisa de outro corpo individual para ajudá-lo. Uma mão para segurar como um guia através do pântano do especialismo. Quando você tenta atravessar as nuvens de culpa do ego por conta própria, está condenado a falhar. Pois tal tentativa é um fragmento sombrio do erro original de tentarmos existir e criar por nós mesmos sem Deus. No final, não existe você, nem Jesus, nem nuvens, apenas Deus. Mas isso está no final. Enquanto você se identificar como um estudante do seu curso, a ajuda de Jesus será extraordinariamente significativa. Isso é ecoado pelo apelo a nós no esclarecimento de termos que afirma que, embora seja a mensagem de Jesus que no fim das contas é importante, ele ainda pode ser muito útil a nós. Entre aspas, Jesus é para ti o portador da única mensagem de Cristo sobre o amor de Deus. Não precisas de outra. É possível ler as suas palavras e beneficiar-se com elas sem aceitá-lo em sua vida. Mas ele te ajudaria ainda um pouco mais se compartilhasses as tuas dores e as tuas alegrias com ele e deixasse ambas para achar a paz de Deus. Portanto, Jesus diz, não faça essa jornada sem mim. Citação. Para os períodos de prática curtos e frequentes de hoje, lembra-te que a tua salvação vem de ti e nada, exceto os teus próprios pensamentos, pode impedir o teu progresso. Estás livre de qualquer interferência externa. Tu estás a cargo da tua salvação. Tu estás a cargo da salvação do mundo. Então dize, a minha salvação vem de mim. Nada fora de mim pode me deter. A salvação do mundo e a minha salvação estão dentro de mim. Comentário final. A lição termina com o lembrete importante de que não estamos mais justificados em tirarmos a responsabilidade por nossos impedimentos espirituais de nós mesmos, julgando-a sobre influências externas. Jesus quer que nos lembremos com tanta frequência quanto possível durante o dia todo de que a salvação vem apenas de nós. Essas são más notícias para o nosso ego, mas são as melhores para a parte das nossas mentes que quer voltar para casa. Nada no mundo pode impedir esse retorno. E uma vez que isso é realmente o que queremos, não podemos deixar de ter sucesso. Ken Wapnick.